asfalto do Rally de Castelo Branco recebeu a segunda ronda da Peugeot Rally Cup Ibérica, que pela primeira vez correu neste tipo de piso. Decisões levadas até ao final, numa ronda mais uma vez bem competitiva. Junte-se a esta festa. Depois do sucesso da primeira ronda no Vodafone Rally de Portugal, o troféu ibérico da Peugeot encontrou nas classificativas da Beira Baixa o primeiro desafio em asfalto. Mas antes de irmos até ao Rally de Castelo Branco, vamos recordar a estreia da Peugeot Rally Cup Ibérica. Em 9 classificativas, 5 vencedores diferentes e apenas Cameron Davis foi repetente ao vencer 4. O piloto chegou a passar naturalmente pela liderança, mas no início da tarde do segundo dia problemas levaram-no a cair várias posições, ainda assim a conseguir continuar em prova. Mas pelo caminho ficou um dos líderes, Diogo Gago, que depois de vários furos viu um problema mecânico sentenciar a prova. Com a descida de Davis, Daniel Nunes e Pepe Bassas aproveitaram para subir, com a matemática a ser liderada pelo espanhol. A partir daí, os dois dividiram os créditos nas classificativas, mas Bassas não deixou a vitória fugir, deixando Nunes no segundo posto, único português a intrometer-se no pódio, que foi encerrado por Cameron Davis. E voltando ao Rally de Castelo Branco, fomos conhecer algumas das 13 duplas que marcaram aqui presença. Miguel Lobo vem da velocidade, apesar de ter uma maior paixão pelos rallies. Quando surgiu a oportunidade de começar a correr, foi na velocidade e não nos rallies também. Os rallies são um bocadinho mais dispendiosos, então tivemos que criar aqui um bocadinho de estrutura e bagagem para agora virmos para cá. O piloto sentiu que este troféu era a opção certa para aprender o que são os rallies. A experiência na velocidade pode ser uma mais-valia. Os 100% da velocidade são os 80% dos rallies, por isso agora é um bocadinho gerir aqui um bocadinho as emoções e as expectativas. Já com experiência nos rallies, mas noutro troféu, Hugo Lopes e Ricardo Sousa. É desde logo muito competitivo porque os carros são todos iguais. Eu fiz o Citroën DS3 R1 e penso que é a melhor maneira de evoluir nos rallies. Para começar nos rallies é a melhor maneira. Achámos que era o troféu ideal, com os carros ideais, para conseguir evoluir e lutar contra os melhores da Península Ibérica e da Europa. O líder da competição, Pepe Bassas, não marcou presença nesta prova, oportunidade para os pilotos presentes somarem pontos importantes para o campeonato. Vamos entrar no primeiro dia de prova, que contou com 4 classificativas, uma delas a super especial no centro de Castelo Branco, que devido a várias penalizações alterou as classificações. Juan Mañá foi um dos pilotos afetados. Apesar de ter começado o rally bem atrás na tabela, o quinto classificado na ronda anterior recuperou terreno e depois da super especial subiu a sexto. Mas uma penalização de 3 minutos atirou-o para a última posição. Paulo Moreira não conseguiu testar como queria devido a compromissos profissionais. Focado em evoluir, começou com cautela, mas na terceira classificativa embateu num poste, danificou o Peugeot e perdeu tempo e lugares. Estava em 13º. Daniel Nunes tinha sido segundo na ronda anterior e prometia voltar a dar que falar. Mesmo com o raporte da caixa desajustado e uma escolha de pneus menos acertada, depois de 3 especiais estava no 4º posto. Mas a super especial foi madrasta. Começou com 30 segundos de penalização por um erro e no dia seguinte, por reclamação de um piloto, passou para 3 minutos. Os lugares de frente fugiram, era 12º. Em estreia na Peugeot estava José Maria Reis, que vinha de 2 despiches no Rally das Canárias e de Ourense. O piloto começou com o pé fora do pódio, mas foi descendo nas classificativas seguintes, perdendo ainda mais posições na super especial, que não concluiu por ter ficado sem gasolina. Ivan Medina rodava nas últimas posições, com apenas uma prova em asfalto neste carro, já feita há algum tempo e com os pneus a não serem os mais certos, o piloto não estava a conseguir cumprir com as expectativas. Com as descidas de penalizações, estava em 10º. Francisco Dourado despistou-se no shakedown, mas a equipa conseguiu colocar o carro em prova. Mas os problemas elétricos sentidos no Rally de Ourense voltaram a aparecer, estava em 9º.
Alberto Sansegundo optou por pneus duros, mas a chuva apareceu no momento de partida e, para conservar a mecânica, adotou uma toada cautelosa. Era 8º classificado. Ricardo Sousa queria explicar a experiência em asfalto e no rally onde já competiu. Chegou a rodar em 7º, foi descendo posições e uma penalização de 45 segundos na super especial levou-o a perder mais. Mas com outras sentenças mais severas, fechou o dia em 7º. O arranque não correu da melhor forma para Hugo Lopes. Problemas elétricos afetaram o desempenho do piloto de Viseu, que estava apostado em, apesar da falta de quilómetros de testes, voltar aos bons resultados. Era 6º. Miguel Lobo abordou as primeiras especiais com cuidado, porque o mundo dos rallies é todo novo. O objetivo era continuar a aprendizagem e o resultado apareceu. Na segunda passagem pela Bafareira, melhorou 30 segundos. O piloto estava em 5º. Roberto Lage sofreu uma pequena saída de estrada e não conseguiu acertar na escolha de pneus. O piloto, que tinha sido 4º no Rally de Portugal, ocupava a mesma posição no final do primeiro dia e prometia ir atrás do pódio. Cameron Davis vinha embalado do Rally em Penafiel, em que foi 2º classificado à geral. À semelhança da jornada inaugural, rodou na frente e por pouco não chegou à liderança. Depois da super especial estava em 3º, a 9 segundos da frente, mas o motor calou-se no segundo dia e o piloto teve de desistir. Diogo Gago tinha desistido no Rally de Portugal quando tinha rodado na frente. Teve um dia praticamente perfeito, em que só não venceu a 3ª classificativa. Mas, apesar de ter rubricado o melhor tempo na super especial e estar na frente do troféu, uma penalização de 15 segundos deixou-o no posto imediatamente abaixo. Assim, Pedro Antunes, que também tinha desistido na primeira ronda, venceu 2 classificativas no primeiro dia. Depois de uma toada muito forte e sem dar descanso aos adversários, partia para o segundo dia com 4,7 segundos de vantagem. Voltamos agora as atenções para amanhã do segundo dia de prova. Ivan Medina rodava na 10ª posição, atrás de José Maria Reis, Alberto Sansegundo e Francisco Dourado. Miguel Lobo levou pneus de chuva nas rodas traseiras, mas a chuva não aconteceu. A traseira estava, por isso, muito solta e este setor correu muito mal. Fizemos uma escolha de pneus errada e isso prejudicou-nos imenso. Ontem tínhamos conseguido terminar o dia no 6º lugar, mas hoje, devido à escolha errada de pneus, achávamos que os troços iam estar molhados, fomos com pneus de chuva atrás, isso deixou-nos o carro muito perigoso, com a traseira muito solta. Ricardo Sousa subia logo 2 posições em relação ao dia anterior. Assinalou por 2 vezes o 7º tempo e o 6º, e conseguia fazer tempos mais próximos dos da frente. Era 5º classificado. Hugo Lopes estava a tentar recuperar o tempo perdido com os problemas do motor e chegou mesmo a conquistar o 4º melhor tempo, posição que também alcançou no acumulado. Roberto Blas herdou o 3º posto com o afastamento de Cameron Davis e, estando já algo afastado do topo, tinha que gerir a distância de 28 segundos para Hugo Lopes. Pedro Antunes só perdeu a liderança na última classificativa da manhã, quando, depois de vencer o primeiro troço, ficou em 2º nos seguintes. Ainda assim, estava a apenas 6 décimas do primeiro lugar. Diogo Gago terminou então amanhã na frente do rally. O piloto só não venceu uma classificativa, passou a liderar, mas com uma curta vantagem. Uma manhã a correr atrás do prejuízo, depois da penalização na super especial. Conseguimos, passámos para a liderança, apesar de serem meros 6 décimas, por isso creio que para esta tarde está tudo empatado, vai recomeçar do zero a luta. Entramos na tarde do segundo e último dia de prova para saber o desfecho desta etapa da Peugeot Rally Cup Ibérica. Com o tempo perdido no primeiro dia, com uma saída de estrada, Paulo Moreira ainda ambicionou durante o primeiro troço da tarde alcançar novas posições. No final terminou como 12º. Foi andar, foi esquecer o que aconteceu, divertir-nos e o resultado acabou por ser o que foi, interessante. Em 11º terminou o espanhol Ivan Medina.
Juan Mañá conquistou posições durante a tarde do segundo dia e fechou o top 10 do troféu. De manhã fizeram uma má escolha de pneus, a penalização também não ajudou para que a dupla Daniel Nunes e Rui Ramundo alcançasse melhor resultado do que o nono lugar. Investimos a hora do almoço outra vez para atacar da parte da tarde e depois quando paramos no final do primeiro troço da tarde com uma penalização de 3 minutos, dava vontade de dar a volta e vir embora, mas foi acabar. A sentir-se cada vez mais confortável ao volante do feroz Leão, Alberto Santos II atacou troço a troço durante todo o dia de domingo e no final conquistou o 8º posto. Depois de ter ficado pelo caminho no Rally de Portugal, em Castelo Branco, Francisco Dourado chegou ao fim e fechou na 7ª posição. A segunda parte do último dia não correu bem para Miguel Lobo, que durante o primeiro troço da tarde em São Domingos fez último. No entanto, com uma recuperação notável, terminou como o 6º à geral. José Maria Reis começou a tarde como 9º, passou pelo 8º posto e no final terminou a prova como 5º. Hoy atacamos fuerte, salimos los 15 y al final hemos acabado los quintos, o sea que muy bien. A querer evoluir o andamento e com uma exibição em crescendo, Ricardo Sousa trepou até ao 4º lugar final, terceiros em termos nacionais. Viemos para descobrir os limites do carro, como é que o carro funcionava e foi positivo, conseguimos atingir um nível razoável, com muito para melhorar. Depois dos problemas de motor, Hugo Lopes e Nuno Mota Ribeiro conseguiram recuperar, acabar em terceiro, segundo os melhores portugueses. Foi um resultado positivo, tendo em conta os problemas que tivemos ao longo do fim de semana, mas foi produtivo, nós conseguimos superar os problemas todos, por isso estamos contentes. Chegar aqui e lutar troço a troço e conseguir ver o crescendo do resultado, do andamento que culminou neste resultado foi fantástico. Roberto Blasco, que começou a tarde a fechar o top 3, no final do dia conquistou o 2º lugar à geral, primeiro entre os pilotos espanhóis, passando assim a ser o novo líder da competição. Já Diogo Gaga entrou no último troço com apenas 1 segundo de diferença para o primeiro lugar, no entanto, um acidente fez com que abandonasse a prova. Com as escolhas certas do início ao fim, a dupla de Pedro Antunes e Paulo Lopes saiu vitoriosa na segunda ronda da Peugeot Rally Cup Ibérica. Não estávamos à espera de estar tão perto do Diogo, mas é com adversários desses que nós gostamos de competir para crescermos. O Diogo é um excelente piloto, ficamos muito satisfeitos por ter ganho aqui. Preparámos bem este rally, tanto nós, eu e o Pedro, como toda a equipa. Fizemos apostas certas na escolha de pneus e pronto, e o reflexo de todo esse trabalho foi a vitória. Depois do Vodafone Rally de Portugal e do Rally de Castelo Branco, o troféu Peugeot Rally Cup Ibérica segue para terras espanholas, com o Rally de Ferrol, em que o vencedor da prova irá ter acesso a um teste exclusivo aos comandos de um modelo da categoria R5. Armadas portuguesas e espanholas novamente juntas. Até lá!